Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Luana, eu sou doutoranda em Educação pela Unicamp e hoje eu vou conduzir essa aula sobre alfabetização na perspectiva da educação integral. Quero já deixar aqui registrado o meu agradecimento às professoras Patrícia e Bruna da Unesp de Marília pelo convite. Quero saudar aí essa iniciativa de formação. Eu participei de uma live, participei do seminário, e é muito importante a gente discutir a questão da alfabetização e trazer aos professores da base uma formação de qualidade para que a gente possa, dentro desse espaço, atuar aí é, enquanto educadores e educadoras, de forma aí a promover uma reflexão, né, sobre a nossa prática dentro da escola e para que tudo isso possa aí favorecer os nossos estudantes, né? Que é por eles e para eles, né, que nós estudamos, estamos em formação contínua, em um aprimoramento que também, né, é constante para que a gente possa aí oferecer é, uma educação digna, de qualidade, gratuita, laica, com todos os valores, com todos os rigores necessários para formar grandes cidadãos, grandes cidadãs, pessoas que vão realmente fazer a diferença dentro da nossa sociedade. Quero começar aqui me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, tô com cabelo no ombro, né? Cabelos encaracolados, óculos levemente arroxeados, né? Uma armação meio grande, tô de batom vermelho, uma camiseta na cor creme e estamos aqui abrindo os trabalhos, né? Com uma imagem que tem três crianças em um desenho realista, né, que a gente chama de 3D, correndo aí pelos campos, né, falando sobre a educação integral. Bom, então, para começar, vamos aqui aprofundar a minha apresentação, né? Então, eu sou de um grupo de estudos chamado GEPALI, né? Nós estudamos a questão da avaliação, da implementação educacional. Sou doutoranda em educação na Unicamp, sou formada em História, fiz o mestrado em ensino pela Universidade Federal do ABC, atuo na área da educação há 19 anos, né? Mas eu poderia dizer que é a vida inteira, já que sou filha de professora, né? Uma professora que perdeu a licença maternidade, que significa dizer que um mês depois do meu nascimento eu já estava em ambiente escolar, né? Aguardando na secretaria que a minha mãe ministrasse as aulas para poder aí receber todos os cuidados e etc. E então eu sempre estive nesse ambiente, né? Seja como filha de professora, depois como estudante, depois como a professora, né? A docente. Já atuei na gestão escolar, fui formadora de núcleo pedagógico, assessora pedagógica, formadora do ET Sudeste, né, que debate aí a escola de tempo integral, né, é uma iniciativa do MEC, com a parceria de várias universidades públicas da nossa região. E aí, a minha experiência com a educação integral, ela se dá pela vivência profissional. E, e agora, dentro das pesquisas, dos dados que a gente analisa, enfim. Então, acho que é importante falar sobre isso. Ah, lembrei, é muito importante também, já que estamos falando de uma autodescrição, ao fundo tem uma imagem aí, eu, e ao fundo o Museu da Inconfidência. Essa foto foi tirada recentemente na cidade de Ouro Preto,
Minas Gerais. E esse museu ele é super importante dentro do contexto da história do Brasil, pois ali tem obras é, importantes, né, do escultor que comumente a gente chama de Aleijadinho, e também muitos pontos marcantes, né, desse momento da história do Brasil, principalmente quando Ouro Preto se chamava Vila Rica e era a então capital do estado de Minas Gerais. Então é um lugar bastante representativo, né, para que vocês possam aí saber, né, do que se trata. Bom, agora sim vamos abrir os trabalhos falando aí sobre o que é escolarização e o que é educação. Eu trouxe aqui um quadrinho do genial cartunista, quadrinista Alexandre Beck, onde ele fala: muita gente confunde, filho. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. E é muito importante a gente levar esse questionamento, porque de fato há muita confusão em torno aí do que é a, a escolarização, né, que é aquilo que acontece dentro do ambiente escolar ou universitário, quando a gente pensa numa formação, é, uma formação básica ou aprofundada, mas que esteja dentro dessa lógica do que é formal, né, do que é legalmente aceito, né, como curso, né? E já a educação ela é livre, ela pode acontecer em espaços diversos, né? A gente se educa em diversos ambientes, né? Nas ruas, nas praças, nas igrejas, em diversos ambientes a gente está ali recebendo, interagindo e ampliando aí a educação, né? Então é, é algo que transcende, né, aquilo que acontece na escola, né? E então é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Ter muito sempre muito claro o que é escola, o que é o ambiente formal, o ambiente não formal da educação. O ser humano ele é um ser aprendente, né? Então ele está aprendendo desde os primeiros meses de vida até o final da vida. E isso tem que ser reforçado, isso é muito importante, né? Eu gosto sempre de falar da minha afinada avó, Deus a tenha, que ela morreu aos 95 anos e, e 6 meses, e já faz 10 anos, né, da partida dela, e ela estava aprendendo a utilizar o WhatsApp para enviar mensagem para os netos, né? Então, esse é o valor da educação, né? Tem uma outra coisa que era muito importante que ela fazia, que ela era uma senhora católica muito devota, então ela tinha assinatura da liturgia diária e ela acompanhava todos os dias a missa na TV, acompanhava no seu livrinho, né? Apesar de ter uma pouca escolarização, ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler. E essa revista da liturgia diária, acompanhada aí da missa, ela acompanhava muito a missa de Aparecida, isso foi uma coisa que proporcionou aí lucidez até o último dia de vida, né? Então, por isso que eu falo dessa importância da educação que vai muitas vezes além da escola. Apesar de Mãe Maria, né, que é o nome da minha avó, Mãe Maria não ter tido uma educação formal, ela estudou apenas até o segundo ano do ensino fundamental. A vida inteira ela sempre esteve muito preocupada com a aprendizagem e ela sempre fortaleceu essa aprendizagem, né? Seja com os livrinhos da liturgia,
seja com os livros das biografias dos santos, que ela também gostava muito de ler, os livros de novena. Então, tudo isso, gente, contribui para que a gente tenha aí uma educação ao longo da vida que vai muito além da escolaridade. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E antes de eu entrar na próxima lâmina, é, eu já gostaria de abrir com algo que eu aprendi com uma grande educadora chamada Jaqueline Moll, onde ela dizia, num curso que eu fiz com ela ainda no tempo da pandemia, que toda educação pressupõe integralidade. O que significa isso, de toda educação pressupor uma integralidade? Significa que nós aprendemos coisas num espaço e transitamos por outro e levamos essa aprendizagem. Então a gente aprende a ler na escola e com esse conhecimento da escola a gente vai poder ler o nome dos produtos no supermercado, ler a segunda leitura da missa na igreja, vai poder ler o, o, o nome do bairro na placa do ônibus, e assim a gente vai construindo a nossa autonomia cidadã, para que a gente possa transitar pela cidade e realizar diversas coisas. Então, quando a gente fala, e esse curso é muito importante, né, sobre como seria a alfabetização na perspectiva da educação integral, é uma, é uma educação que ela vai transcender os muros da escola. Ela vai acontecer ali naquele espaço, que é um espaço que nos é muito caro, né? Um espaço do qual nós gostamos muito, né? Afinal, escola é um ambiente onde tem muita vida, né? E aqui eu abro espaço para falar do John Dewey, que é um grande educador dos Estados Unidos, que ele falava, né? Que o que acontece na escola não é um ensaio para a vida, mas é a própria vida. Então, muitas vezes a gente fica pensando em fazer simulações da vida cotidiana dentro da escola, mas isso não é necessário, porque tudo que acontece dentro da escola é a vida em sua plenitude, é a vida em sua inquietação, é a vida em seu pleno movimento. Né? Então, não se preocupem em ensaiar, em simular situações reais, porque o que acontece na escola é o que acontece na vida, é a própria vida. Tá? Então, gente, agora, dando início aí aos trabalhos, vamos primeiro pensar sobre esses conceitos fundamentais, né? Que são educação integral, escola de tempo integral e ensino integral. São termos relacionados, né, que a gente sempre ouve falar, sempre falamos sobre eles, né? Só que eles têm significados distintos, embora muitas vezes um complemente o outro. Então, acho que assim, vale a pena, para início de conversa, a gente diferenciar esses três conceitos, né? O que é educação integral, o que é escola de tempo integral e o que é ensino integral. Então, a educação integral ela é uma concepção pedagógica que visa o desenvolvimento pleno do estudante em todas as suas dimensões, a intelectual, a física, a emocional, social e cultural. Nesse sentido, toda escola proporciona ao seu estudante uma educação integral, por mais que o seu atendimento seja em tempo parcial. Por quê? Porque dentro da escola tudo vai colaborar para que o aluno desenvolva, né, todas essas dimensões, né? A intelectual, a física, a emocional, a social e a cultural. Então isso não é uma questão de tempo, isso é uma questão do fazer
pedagógico da natureza da escola, né? Independente se ela é pública, se ela é privada, ela sempre vai ter essas preocupações. Quando a gente fala da escola de tempo integral, né, que é aquele programa do qual eu sou uma das formadoras, então a gente está se referindo a um modelo de organização da escola que amplia a jornada escolar dos alunos. Geralmente a partir de 7 horas por dia, né? Algumas redes têm 9 horas, algumas redes têm 10 horas. Então há uma ampliação desse horário. Nesse caso, qual que é o objetivo principal? Oferecer mais tempo para o aprendizado, para o desenvolvimento de atividades complementares. Então, tempo integral, né? A educação continua sendo integral, mas ela tem um tempo estendido, que significa dizer que esse estudante vai passar mais tempo na escola. O que significa dizer que você tem que ter uma estrutura, porque se ele vai passar mais tempo, ele precisa de mais alimentação, ele precisa de mais espaço, ele precisa de mais estrutura, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais olhares sobre o seu desenvolvimento. Não é simplesmente colocar a criança num regime permanente ali de horas de aula e achar que é o suficiente. Então, quando a gente conversa aqui sobre a educação integral, significa que no tempo integral a formação deve ser permanente, o olhar educador ele deve ser permanente, deve haver uma presença e deve haver principalmente uma intencionalidade pedagógica. E deve ter uma atenção além do comum, para ver se esse aluno está bem, com a sua saúde física, emocional, e todos os aspectos que a equipe julgar importante. A recomendação do MEC é que esses educadores também fiquem em tempo integral, para que eles possam estar plenamente integrados a esse modelo e assim poder entender esse estudante, estabelecer uma ponte bastante consistente, tá? Então, isso é fundamental. Aqui em São Paulo, eu falo de São Paulo, falo da cidade de Poá. Nós estamos na Grande São Paulo, na região do Alto Tietê, e pensando na nossa rede estadual, nós temos o ensino integral, né, que é conhecido como PEI. O PEI ele deve ser entendido como um programa de ensino integral, que é um modelo pedagógico de gestão implementado em algumas escolas de tempo integral, né, que é o caso de São Paulo, buscando aí concretizar a concepção de educação integral. Então, ele é um modelo pedagógico que quer levar essa concepção de educação integral num tempo estendido e ele tem ali várias características próprias, né? Como um currículo integrado e flexível, metodologias ativas de aprendizagem, acompanhamento individualizado dos alunos, valorização da formação integral. Então, por exemplo, nesse modelo PEI, os alunos eles têm várias coisas que são da metodologia pedagógica diferenciada para esse modelo. Então, por exemplo, a tutoria. Como a gente está falando aqui em alfabetização, então, claro, você não vai fazer uma tutoria com crianças de 6, 7, 8 anos. Então, é algo que vocês conhecem como assembleias, né? Então, nas assembleias, eles têm esses diálogos, eles têm aí um acompanhamento,
né? E eles têm aí a sua voz ouvida. Projeto de vida. Eu não vou falar de projeto de vida para uma criança de 6, 7, 8 anos, porque muito provavelmente não vai fazer sentido, porque ela vive sempre plenamente o tempo presente, né? O tempo, até uns 10 anos de idade, ele na infância ele é algo muito abstrato, né? Então a criança ela não entende o atraso da mesma forma que o adulto, né? Ela não entende a passagem dos meses, dos dias da semana como o adulto, né? Então acho que todos aqui já tiveram aquela experiência de pegar o carro com os filhos, fazer uma viagem e daí nesse momento a gente ouve assim cerca de 60 vezes. Tá chegando? Tá chegando? Porque o tempo é completamente diferente, né? Então eu não vou falar para uma criança dessa idade sobre projeto de vida, porque não vai fazer o menor sentido. Mas eu posso trabalhar os sonhos. O que que você sonha? O que que você imagina? Como que você projeta a sua vida quando você for grande, né? Então, tudo isso vai fazer parte aí dessa metodologia que tem a sua parte pedagógica e também tem toda uma estrutura, toda uma lógica de gestão para que essa escola também tenha aí uma governança que conversa aí com essa realidade, né? De 7 a 9 horas de aula, o que significa mais alimentação, mais estrutura, mais professores e etc. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, gente, se a gente tiver em mente esses três conceitos, aí a gente consegue avançar para entender aí a questão da alfabetização, né, dos nossos estudantes e como que a gente vai trabalhar dentro desses modelos. Então, pensando nisso aqui, a gente tem uma escola integral, cuja ideia e concepção tem o desenvolvimento pleno do aluno. Isso, como eu falei para vocês, é de todas as escolas, né? Então, seja eu no meu tempo parcial, ou seja eu no meu tempo integral, eu sempre vou pensar nesse desenvolvimento pleno do aluno. O que, que é pensar no desenvolvimento pleno do aluno? É olhar para o sujeito e entender que ele tem as suas particularidades, as suas necessidades e que a gente deve muitas vezes se mobilizar para contemplar tudo isso, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno surdo, né? Um exemplo aqui, eu tenho um aluno surdo. Então, como é que eu vou fazer o desenvolvimento pleno de um aluno surdo? Então, eu tenho que colocar ali dentro do meu planejamento. Eu vou precisar de um intérprete de Libras. Eu vou precisar, sempre que estiver dando aula para esse estudante, estar de frente para que ele possa fazer a leitura labial, se ele souber. Se eu for passar um vídeo para a turma, eu tenho que ter sempre uma legenda. Então, olhar aluno a aluno dentro das suas necessidades, dentro das suas particularidades, para que eu possa contemplar esse desenvolvimento pleno. E isso acontece na escola integral, seja ela qual for. Pensando na escola de tempo integral, eu tenho que ter uma preocupação com relação ao formato e à organização num tempo ampliado. Então, o que, que eu vou fazer com esses estudantes durante aí as 7, 9, 10 horas aulas que eles têm aí por dia, né? E aqui, como a gente está pensando na alfabetização, então como que eu vou usar todo esse tempo que eu tenho para a alfabetização e principalmente sem cansar o meu estudante, né? Porque isso é muito importante. Pensar no desenvolvimento pleno, mas também pensar que eles passam o dia inteiro na escola,
né? Então, eu vou usar recursos lúdicos no contraturno. Então, sempre levar em consideração quais os recursos, como que eu vou fazer, qual que é o dia mais apropriado, porque eles cansam, né? Apesar de serem crianças, apesar de ter todos esses fatores que as crianças têm, né? Eles não têm dores musculares, lombares, enfim, né? É muito difícil uma criança ter esses problemas, mas eles também têm um certo cansaço mental. Eles também precisam desse olhar educador, né? Então, quero alfabetizá-los, né? E usar esse tempo ao meu favor. Então, como que eu vou fazer isso de maneira a não cansar os meus alunos? Tudo isso deve ser levado em consideração. E no ensino integral, que é um modelo pedagógico e de gestão que visa integrar essa concepção com tempo ampliado, isso já está meio que previsto, né, para que tudo esteja dentro de uma lógica, de uma gestão de tempo, que vai aí contribuir para todos esses objetivos que já foram falados anteriormente. Aí, gente, eu trouxe aqui um pouquinho de legislação para que vocês possam aí conhecer, né? Atualmente, quando a gente fala de escola de tempo integral, a gente está falando de uma portaria de número 2036, de 23 de novembro de 2023, onde no seu artigo 2º diz o seguinte: considera-se educação integral concepção de educação na qual se assume o compromisso com o planejamento e a realização de processos formativos que reconhecem, respeitam, valorizam, incidem sobre as diferentes dimensões constitutivas do desenvolvimento dos sujeitos. Então, a cognitiva, física, social, emocional, cultural e política, a partir da mobilização e integração entre diferentes espaços, instituições sociais, tempos educativos e da diversificação de experiências e interações sociais. Então, percebam que aqui não se coloca só que a escola é a grande responsável por tudo isso. São diferentes espaços, são várias instituições sociais. A escola é apenas uma delas, né? São tempos educativos e de diversificação dessas experiências e dessas interações. Então, é preciso a gente pensar fora da caixa e ver que há um mundo de possibilidades sobre os quais a gente pode trabalhar, né? Em se tratando aí de, de uma escola que seja aí plenamente integral, né? E aí, quando a gente está aqui refletindo sobre a alfabetização, então, nós podemos pensar numa alfabetização que seja aí pensada também em diferentes espaços, né? Então, assim, se eu tenho, vamos supor, uma escola rural, né? Eu posso pensar em envolver todo esse território, né? Dentro dessas possibilidades de fazer esse desenvolvimento das crianças para além dessa escola, né? Envolver também a comunidade, a família, os locais que ela frequenta quando ela não está na escola, e assim promover é, todo, todo esse conhecimento que vai ser disparado, não apenas dentro do espaço da escola. Aí é importante, gente, a gente também pensar no seguinte: a gente sai de um espaço rígido, né? Por exemplo, Foucault falava muito desses espaços bem determinados, né? A sociedade disciplinar, onde escolas, presídios, hospitais, cada um tinha o seu espaço bem definido.
Hoje a gente já vive uma nova era, a gente vive aquilo que é chamado de sociedade do desempenho, que também não é bacana, porque daí nós temos bastante espaços e muitas vezes a gente é chamado a estar sempre sobrecarregado para ter um bom desempenho. Mas pensar que assim, não vivemos mais nessa sociedade disciplinar dos espaços bem definidos, cada um no seu quadrado. Vivemos numa sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, muitas vezes, ela não é também uma sociedade muito bacana, porque ela nos sobrecarrega. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí a possibilidade de atuar em outros territórios. Então, que a gente possa levar isso em consideração e ir transformando esse desempenho numa coisa melhor, mas já não é tão rígido como já foi um dia. Entendem? Percebem? Podemos levar as nossas crianças para interagir em diversos espaços. Isso é bastante significativo. Bom, aí aqui eu também trouxe para que vocês possam conhecer aí qual é a concepção proposta pelo MEC nesse programa de escola de tempo integral. Então, a educação integral ela é um princípio integrador e articulador das concepções de ser humano, escola, currículo, de ensino e aprendizagem, da sociedade e das diferentes etapas da educação básica. Então, vejam, integrador. Então, quando a gente fala de educação integral e quando a gente pensa na alfabetização, é, nesse tempo integral, né, uma escola integral que alfabetize, a gente tem que pensar isso, como articular as várias concepções de ser humano. Como é que eu vou levar essas várias concepções de ser humano para dentro da minha escola e trabalhar com ela através do seu currículo, através de um ensino e aprendizagem que façam sentido dentro dessa sociedade, né? E dentro das várias etapas da educação básica. Eu sei que vocês trabalham aqui, na sua maioria, com a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Mas se faz necessário a gente ter sempre um olhar para além da minha modalidade de ensino, né? Por exemplo, a minha experiência docente, ela sempre foi muito pautada nos anos finais e ensino médio, mas ela sempre teve um olhar para a faculdade, né? Para que eu pudesse inspirar esses meus estudantes, para que eu pudesse levá-los à necessidade de, de estudos, né, ampliados e tal. Então eu sempre tive um olhar para além da minha modalidade de ensino. Então, muitas vezes, quando vocês estiverem nessa função alfabetizadora, apesar das crianças não terem a mesma noção de tempo que os adolescentes têm, mas é sempre bom fazer a projeção, fazer o sonho, né? Eu vi uma experiência, eu acredito que muitos de vocês aqui viram, que foi bastante enriquecedora, de uma professora que pegou os seus alunos de anos iniciais e perguntou para eles qual que é o seu sonho quando você crescer. Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser bailarina, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheira e assim por diante. E ela conseguiu colocar as imagens dessas crianças numa inteligência artificial e projetar como essa criança seria com a profissão que ele sonhou. Então, isso diz muito sobre, né, esse olhar alfabetizador para além da nossa modalidade de ensino, né? Você está trabalhando o sonho, a sociedade, a esperança,
É muito bom trabalhar com a esperança, porque nós vivemos numa sociedade que está muitas vezes tão centrada em si mesmo, centrada nos seus afazeres, nas suas demandas infinitas, que esquece de sonhar, esquece das possibilidades. E muitas vezes o disparador para o desejo daquela criança sonhar e querer ler e querer se desenvolver pode estar aí nesse sonho, né? Nesse ampliar o mundo, né? Nesse resgate da esperança, né? Então isso é muito importante. E aí vamos ver aqui como é que continua essa concepção. Ela possibilita a superação da fragmentação dos conhecimentos e vincula-os às práticas sociais e à vida cotidiana. Então, muitas vezes, trazer para as nossas crianças que estão ali se alfabetizando exemplos da vida real, né, para que eles possam ali entender, né? Eu gostava sempre de dizer para os meus estudantes lá, de Fundo 2 e de médio, que por que a gente aprende a ler? Para a gente desenvolver a nossa autonomia. Uma pessoa que lê, ela não precisa ir no ponto de ônibus e perguntar para outra qual que é o ônibus que ela vai pegar. Ela não precisa ir no supermercado e procurar o funcionário do mercado para ver o sabão que ela quer comprar ou qual é o sabão mais barato. Então, da mesma forma, a gente pode incentivar as nossas crianças. Olha, ler vai te trazer autonomia, você vai conseguir ler a sua historinha, você vai conseguir ler o seu gibi, e vai te abrir um mundo de possibilidades para que você vivencie outras vidas, conheça outros mundos, outras possibilidades dentro da vida cotidiana. Então é muito importante a gente trazer isso. Bom, nesta concepção de educação, busca-se avançar em práticas que reduzem o papel da escola a uma mera transmissão de conteúdos ou de priorização de uma só dimensão do desenvolvimento, geralmente a dimensão intelectual sobre as demais. Então, aqui o que essa concepção proposta pelo MEC nos traz é que a escola ela busque não ficar só apenas na intelectualidade, mas partir para a vida prática, para que ele possa sair dali um adulto funcional, um adulto que vai saber o que quer, um adulto que vai saber se orientar e, se orientando, orientar os demais, né? Seja os demais membros da sua família, as demais pessoas que compõem sua equipe de trabalho, ou a vizinhança e assim por diante, né? Fazer uma educação que vá para a prática, né? Para além só da formalidade. E que seja uma educação que não seja só escolarização, uma educação que seja uma educação da vivência no cotidiano. Aí aqui eu trouxe para vocês uma outra reflexão, né? No século XX, a gente teve um momento em que nós tivemos duas concepções de educação que elas geravam um antagonismo, porque assim, por um lado nós tínhamos o movimento anarquista que lutava pela formação completa do homem e dizia que era preciso romper com o autoritarismo da instituição escolar. E por outro, a gente tinha uma educação para integrar o homem à sociedade por meio do esforço e da disciplina. A escola era responsável pelo desenvolvimento cognitivo, educar ou moldar o caráter dos sujeitos que a ela ascendiam. Então, gente, por que eu trouxe essa reflexão sobre esse antagonismo? Porque dentro da minha vivência, da minha experiência, não faz sentido nenhuma das duas concepções. O que faz sentido é a mescla das duas concepções. Porque a escola não pode ser esse ambiente autoritário, porque ele vai gerar o medo, né? E o medo ele é inimigo de um bom desenvolvimento. E a escola
também não pode moldar o caráter, porque essa não é a nossa função, né? A nossa função é trazer ali o desenvolvimento pleno, mas sem se envolver em questões que muitas vezes elas são familiares. O que a gente não pode moldar o caráter, mas a gente pode favorecer a solidariedade, a cooperação, a empatia. E aí sim, aí o sujeito ele vai trazendo esses valores, é muito provável que ele tenha aí um bom caráter, né? Mas não de uma maneira impositiva, e sim de uma maneira que ele vai absorvendo, incorporando, e isso vai se enraizando ali dentro da sua perspectiva de mundo, né? Então, ao invés de pender para um lado ou para o outro, nós podemos pegar o melhor dos dois mundos e desenvolvê-los na escola. Aí eu trago aqui para vocês um grande educador, né? Acredito que vocês conheçam, Anísio Teixeira, né? Que dá seu nome aí, o INEP, né? Um instituto que realiza aí diversas provas, né? Como o Enem, o ENAD, é o Anísio Teixeira, né? O Anísio Teixeira ele fez parte desse movimento dos pioneiros da Escola Nova. Então ele foi fazer o seu mestrado em Nova York, ele conheceu John Dewey, e aí lá ele começou a pensar que a educação ela tinha que ter é, como característica ser laica, né, não estar atrelada a nenhuma religião, pública, gratuita e de qualidade. Então ele já sonhou lá nos anos 30, junto com Fernando Pinheiro e tantos outros, eles sonharam uma educação que fosse realmente eficaz para todas as pessoas, independente de cor, independente de classe social, uma escola que realmente abraçasse e atendesse a todas as pessoas do Brasil. É claro que assim tirar do papel essa ideia não foi tarefa fácil, né? Então, se a gente lê ali a biografia do Anísio Teixeira, ele foi um homem que ele ocupou diversos cargos muito importantes no governo federal, em governo estadual, em governo municipal e foi também o cara que mais pediu demissão. Porque quando ele via que os planos não estavam indo de encontro àquilo que ele acreditava, ele ia lá e se demitia. Mas ele traz lições muito, muito, muito importantes e muito significativas para a gente. Porque tanto ele quanto seus colegas da Escola Nova, eles nos dão ali três aspectos que são fundamentais para que a gente possa ter o nosso trabalho. E para vocês que são alfabetizadores e alfabetizadoras, é mais importante ainda. Primeiro, a ideia de um sujeito ativo da aprendizagem. Né? Então, quando eu estou alfabetizando, quando eu estou letrando o meu aluno, né, ou usando da matemática, é muito importante pensar que ele é o sujeito da aprendizagem. Né? Então, a gente tem que centrar no aprendiz, para que possa fazer sentido e ter eficácia aquilo que ele está aprendendo. Lembrem-se, ele vai aprender na escola e vai levar para outros espaços. Ele vai levar para o mercado, ele vai levar para a igreja, ele vai levar para o ponto de ônibus, ele vai levar para a internet, para vários espaços. Né? Então, ele tem que ser esse sujeito ativo
autônomo, que vai é, dar significado e força aí para a aprendizagem. A escola é vida, né? Então, significa que, assim, muitas vezes, gente, vocês que são professores, professoras, vocês sabem isso tão bem quanto eu. A gente planeja ali a nossa aula, a nossa semana, o nosso mês, o nosso bimestre. Mas a gente planeja. Muitas vezes sai melhor do que o que a gente pensou, ou sai tudo ao contrário. Por quê? Porque nós não somos deuses, nós não temos o poder de interferir na vida alheia dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, desses adultos. A gente tem no máximo esse poder do planejamento e tá tudo bem, né? Então muitas vezes a gente chega lá no nosso planejamento no mês de fevereiro, estabelece ali um cronograma, estabelece projetos, projeta um monte de atividades. E aí, de repente, sei lá, o prefeito decide fazer uma obra na escola, saiu uma nova resolução que está proibindo determinadas atividades, teve uma seca e não vai dar para trabalhar o ciclo da água, enfim, são muitas as variáveis. Então, todas as vezes que aquilo que você planejou, que você projetou, não deu certo, não se materializou, entenda que isso também faz parte do processo de aprendizagem. Né? Vejam, nós acabamos de passar aí por uma pandemia, né? Nós ficamos ali de 2020 praticamente até 2022 trancados em casa. E aí não é que nós perdemos tempo, nós sobrevivemos, né? E nós tivemos que nos adaptar para dar prosseguimento às nossas vidas de uma outra forma, usando máscara, fazendo videoconferência, limpando as casas. Foi a vida. Nós não perdemos 2 anos, nós vivemos de outra forma. Então, da mesma forma, quando você planeja uma atividade e ela não sai como esperado, tá? E para os pioneiros, o que era a integração? É a intelectualidade e a criação, né? Então, dentro da escola, dentro do seu projeto de alfabetização, leve em conta sempre isso, né? Que você vai estar desenvolvendo esses dois aspectos do seu estudante: o intelecto e também o lado criador desse aluno, né? Então, muitas vezes a resposta para aquela aprendizagem está nesse movimento de criação, né? Então, às vezes a sua fórmula não deu certo e a da própria criança vai dar. E tudo bem também, tá? Quero trazer aqui também um outro professor maravilhoso, acredito que vocês conheçam, né? Nosso professor emérito lá da Unicamp, Demerval Saviani, que ele fala que, na verdade, existe uma coexistência de escolas, né? Então, existe as escolas da elite, que estão totalmente interessadas na formação integral do ser, e existe a escola dos proletários, que estão mais preocupadas em desenvolver as habilidades e competências para o trabalho. Então, gente, a gente precisa entender que como é que funciona, né? Para quem tem muito dinheiro, né? Ele quer desenvolver o filho em todos os aspectos da vida, emocional, intelectual, sensorial e assim por diante. Então, dentro das nossas escolas, por mais que nós tenhamos os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, é muito importante a gente também oferecer para eles essa formação integral do ser,
tá? Para que eles possam aí participar desses dois mundos. Aí aqui eu acho que é legal a gente quebrar esse muro, né? Por um lado, nós temos o controle do currículo, né? Que é das nossas escolas públicas. E do outro, o incentivo ao conhecimento universal, né? A literatura, a música, hoje em dia, né? A tecnologia. Então, que a gente possa aí proporcionar para os nossos alunos esse conhecimento também universal para que eles possam aí vivenciar o melhor dos dois mundos, né? E que esse controle do currículo seja que não haja controle, né, gente? Que a gente sabe que o currículo ele é sempre uma opção, ele tem uma intencionalidade, ele tem um aspecto político, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter um cronograma para a gente seguir, é importante a gente ter uma orientação, um norte, e que a gente possa, apesar de ter ali os nossos currículos, as nossas coisas, que a gente possa incentivar sempre esse nosso estudante a, a ser cada vez melhor, melhor aluno, é, melhor sujeito dentro da sociedade, do grupo que ele participa, melhor amigo, melhor criança, né, para que ele possa aí sempre se desenvolver cada vez mais. Bom, então voltando, né, então uma escola integral, né, e pensando sobre os aspectos aqui da alfabetização. Então ela tem um modelo de gestão, né, o que significa dizer que nós temos ali sempre documentações para preencher, prazos a cumprir. Então, tudo isso faz parte, né, dessa nossa tarefa, né? E aí a gente precisa seguir esses modelos. O nosso trabalho ele deve ter uma intencionalidade pedagógica, né? Então, tudo que a gente realiza dentro da escola é importante que tenha, né, essa preocupação com a aprendizagem, né? Só que a educação ela é interdimensional, são várias dimensões, são várias as camadas para que esses alunos possam aí de fato se desenvolver e alcançar aí os seus objetivos. E a educação também deve levar em conta o território, ou seja, em que lugar a escola está inserida, qual a característica dos sujeitos que nela transitam. Então, assim, gente, por exemplo, eu tenho uma escola que recebeu um monte de refugiados, por exemplo. Eu tenho que pensar numa educação que vai contemplar esse acolhimento, essa integração entre os alunos, a troca de experiências. Ou então eu tenho uma escola cheia de estudantes da zona rural. Acontece muito isso no interior, talvez seja o caso de vocês. A escola está na zona central da cidade, mas ali aquela comunidade não compõe a escola. Né? Às vezes são muitos senhores e senhoras de idade que já criaram os filhos, agora está na fase dos netos. Quem são os estudantes dali? A zona rural. Né? Os alunos que vêm pelo caminhos da escola, enfim. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração para que a gente possa se aproximar desses estudantes dentro da linguagem que eles conhecem. Não faz sentido nenhum eu falar com um aluno da zona rural, né, que mora na zona rural, sobre aspectos cosmopolitas, né? Ah, então vamos conversar sobre São Paulo. Não faz sentido, né? Não vai fazer sentido. Olha, São Paulo é a cidade que tem mais museus, é a cidade que tem mais pizzarias, a cidade que mais tem padarias. Ele vai olhar para você e tá, e daí, né? Então é sempre importante pensar, até dentro desse processo de alfabetização, quem é esse aluno, da onde ele vem, quais são os interesses dele, para que a gente possa ter uma educação mais
efetiva. Aí eu trouxe para vocês aqui, só a título de informação, sobre o censo escolar, né? O censo escolar de 2024 revelou que 22,9% das matrículas da rede pública são em escolas de tempo integral, o que é um avanço, né, frente a 2022, que eram 18,2%. Um total de 965 mil matrículas nessa modalidade. Então, quando a gente fala de educação integral, aqui a gente está falando em quase 1 milhão de alunos brasileiros que vão ficar aí o dia inteiro, né, nas escolas, e que se eles ficarem o dia inteiro na escola, a gente tem que ter uma visão sobre, para a gente pautar o nosso trabalho, principalmente para a gente poder aí dar a infraestrutura necessária, pensando não só apenas na alfabetização, mas nas outras coisas, né? Na saúde mental, no espaço, no brincar, né? Principalmente se a gente está falando de alfabetização, estamos falando de crianças 6, 7, 8 anos. Crianças que necessitam brincar, necessitam viver a infância, e tudo isso deve ser levado em conta dentro do nosso trabalho. O Ceará é o estado com maior proporção de matrículas em tempo integral nas escolas públicas de educação básica, com 67% dos alunos em escolas de tempo integral, e recentemente eles anunciaram que a primeira escola quilombola de tempo integral também foi inaugurada no Ceará. Então imaginem aí que espetáculo que deve ser essa experiência, né? As escolas quilombolas já são bastante especiais, imagina em tempo integral, né? E aqui eu tenho uma frase do Rubem Alves, mas eu vou deixar ela para o final. Bom, eu trouxe aqui algumas dicas de como alfabetizar integralmente, né? Que vocês vão dizer assim, nossa, essa mulher falou, mas como é que a gente vai alfabetizar integralmente? Então, gente, use o tempo a seu favor, né? Você tem ali uma escola de 7 a 9 horas para alfabetizar. Então, assim, pensar sempre que é mais tempo a seu favor. Mas que esse tempo não seja aí de cansaço, que seja um tempo de qualidade, né? Para que essa criança possa fazer essa descoberta e possa se sentir segura para ter o seu desenvolvimento e seu aprendizado. Que essa escola seja lar e aconchego, né? Se a gente tem uma escola de tempo integral, ela tem que ser o lar e o aconchego. Essas crianças passam muito mais tempo com os professores do que com as famílias, né? Com pai e mãe. Que o projeto pedagógico não perca as crianças de vista e respeite o tempo, né? Muitas vezes a gente fica tão preocupado em cumprir o cronograma, em cumprir com as recomendações, que a gente esquece os principais atores, né? Que são as crianças, né? E as crianças, às vezes, elas têm o tempo delas, né? A gente gostaria que elas estivessem alfabetizadas. As aulas começam em fevereiro, a gente gostaria que elas já estivessem alfabetizadas em abril, mas às vezes elas só estarão alfabetizadas em novembro. E tá tudo bem, né? É um processo e a gente tem que respeitar o processo aí de cada um. Que a voz das crianças seja ouvida, né? Então que a gente possa aí ouvir aí as crianças, né? Seja nas assembleias que elas fazem, seja nos teatrinhos, nas atividades, para que elas possam se sentir importantes, que o que elas fazem é respeitado, é levado em conta. Isso é fundamental, né?
que haja sempre uma direção, afinal são crianças, né? E criança precisa de uma direção, de um limite, de um posicionamento, né? Que a gente indique ali para elas. Elas se sentem mais seguras, inclusive, quando a gente dá para elas esse norte. No 6, que ali tá como 3, mas é o 6, tá, gente? Que a nossa presença educadora inspire e traga luz, né? Então, se a gente tá se propondo aí a ficar o dia inteiro com as nossas crianças, que seja um tempo de qualidade para que elas possam aí se sentir seguras, amadas, para que elas confiem aí no trabalho realizado por nós. E aí, vou trazer aqui agora para a gente partir aqui para o encerramento, é, um maravilhoso Rubem Alves, né, que diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragens para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Então, gente, que a nossa escola ela seja aí uma escola que possibilite, né, que os nossos estudantes possam voar, né, até onde eles quiserem. E daí, há alguns dias, eu tenho uma filha de 7 anos, né? Há alguns dias atrás, nós estávamos indo para a escola, né? Eu estava indo levá-la para a escola e a gente viu um passarinho na rua, né? E aí ela estava falando sobre a gaiola. Aí ela falou: Mamãe, mas como ter um pássaro sem ter gaiola? Aí eu falei: plantando árvores, né? Então que a gente possa plantar árvores para que a gente possa aí ter muitos pássaros, né? Essas árvores, né? Podem ser as árvores de verdade, né? Precisamos muito plantar. Mas essas árvores podem ser a gente, né? O nosso próprio ser, que vai dar aí para os nossos alunos pássaros sempre essa sensação de poder retornar ao ninho, né? Então isso é muito bom. Eu que já lecionei muito para ensino médio, né? Sempre tenho aí a oportunidade de conversar com ex-alunos e eles sempre vêm pedir opinião sobre que faculdade fazer, mudança de carreira e etc, e etc. Então que a gente possa ser sempre esses plantadores de árvores, né? E semear bastante para que os nossos estudantes possam aí, de fato, florescerem. Bom, gente, é isso. É, Foi um prazer estar com vocês, né? Gostaria muito de estar ao vivo, mas para minha alegria, né, não estarei ao vivo por um bom motivo, né? É, Hoje, dia 14 de outubro, essa hora, estarei no Teatro Municipal de Suzano, prestigiando meu filho numa peça de teatro, né, da Escola Waldorf. E isso é muito especial, isso é muito importante, né? Então eu pedi para Bruna, né, para poder gravar para vocês, porque obviamente, né, não podia perder esse momento que a gente espera há muitos anos, né? Para poder prestigiar, né? Então que a gente possa se ver novamente, conversar um pouquinho, né? Porque a gravação
ela não tem o calor, né, do ao vivo. Então, assim, que brevemente a gente possa estar numa formação ao vivo para que depois a gente possa conversar, ver o chat e etc. E, e aí a gente possa realmente trocar. Espero ter feito aqui algumas reflexões. Com professores a gente apenas reflete, né? Porque longe de mim, assim, querer ensinar algo para um professor, né? Todos nós já vimos esses temas, já debatemos. Então, assim, quando a gente dá a formação de professores, a nossa função como formadores é relembrá-los, né? Porque vocês fazem acontecer dentro das salas de aula de vocês, dentro da formação, no dia a dia, no cotidiano. Então, eu quis muito assim fazer vocês relembrarem aqui um pouquinho sobre a educação integral para que vocês possam pensar nessa perspectiva. Quero aproveitar também o ensejo, né? Amanhã, dia 15 de outubro, desejar a vocês um feliz dia do professor, essa profissão magnífica, a mãe de todas as profissões. Sem professor não existiria qualquer outra profissão. O trabalho que vocês desenvolvem, ele é valoroso, primoroso. O que seria de nós se não fossem, né, os professores que vêm aí desde a alfabetização, né, até a pós-graduação, nos dando aí orientação, jogando luz, né? Eu sei que muita gente não gosta da palavra aluno, né, porque é sem luz, mas assim é muito bom ser iluminado por pessoas especiais como os professores, né? Então, que vocês sigam sendo essa luz no caminho de cada estudante, de cada menino, de cada menina, para que eles possam aí ter uma vida plena, um desenvolvimento saudável, e possam ser aí bons cidadãos e cidadãs, né? A função da escola, a gente começou com escolarização, né? A função da escola é fomentar vida e vida em plenitude, né? É muito importante a escolarização, né? É óbvio que a gente fica muito feliz quando a gente vê o Brasil erradicando aí o analfabetismo, elevando a escolaridade, né, dos brasileiros e brasileiras. Isso evidentemente tem que ser comemorado. Mas eu acho que o principal que acontece na escola é quando uma criança chega sorrindo, é quando uma criança pega uma flor para dar para a professora, é quando uma criança chega em casa e fala: A minha professora sabe. Então, eu acho que esse é o nosso pagamento, né? Ver esses meninos e meninas bem na vida, confiando no nosso trabalho e, e é isso. Então, um forte beijo, um sorriso e até a próxima.